Esse é o podcast Laços e Encontros. Nós vamos falar, discutir, refletir sobre como nos conectamos, mas também como nos perdemos e nos reconstruímos. E por falar em laço, Um laço de 30 anos de amizade, esse projeto conduzido por nós duas, né? Que a gente já se conhece, uma jornada longa, vários capítulos, vários episódios, várias temporadas. E eu sou Mariana Rodrigues, escritora e psicanalista. Estou com minha amiga Lorena Magalhães, psicóloga clínica, também terapeuta de casais e famílias. Mas mais do que uma conversa entre profissionais, nós estamos aqui como gente de verdade, para falar do que nos prende, do que nos liberta, em uma temporada bem especial, né, Lore? sim. E antes de apresentar o primeiro episódio, eu acho importante falar, já que você traz isso da nossa relação, que eu acho que a própria história da nossa relação é uma história que já traz diversos capítulos que são também alguns temas do que a gente vai trabalhar aqui, né? Do que a gente vai discutir, porque é uma história marcada por fases muito diversas, Sim. né? Por muitos detalhes, por muitas diferenças, por muitas aproximações, por muitas oscilações. Então, é muito simbólico, a gente até estava falando sobre isso antes de começar, né? Quase que a gente está falando aqui hoje, agora, com os olhos marejados, porque estávamos justamente falando sobre o simbolismo que é estarmos aqui juntas hoje. Num capítulo totalmente inesperado, mas inspirador, né? Estou assim, muito feliz por essa nova fase e a gente vê como a força de um vínculo que é verdadeiro, ele consegue sobreviver. As diferenças, sejam elas quais forem. Então, Sim. primeiro episódio. Primeiro Vamos falar. episódio, antes do encontro. Antes de se estabelecer o encontro, existem diversos elementos que eu acho que são importantes que a gente possa falar, né? Então, primeiro episódio, e aqui a gente ainda está com o cartãozinho, porque somos podcasters iniciantes. Primeiro episódio, antes do encontro, o que levamos para as relações, né? Quais são essas bagagens? No encontro, a gente pensa assim, nossa, nasceu uma amizade do zero. Estamos ali, começamos algo novo, conhecemos uma amiga numa mesa, numa praia, ou lá na infância, na adolescência, e esses laços vão crescendo, só que ninguém chega no encontro sozinho, né? Eu gosto muito da metáfora de que todo mundo chega com a sua malinha, com a sua bagagem, e lá estão as experiências, os conceitos, as estruturas de família, e a gente vai destrinchar um pouquinho sobre isso hoje, porque ninguém chega nem vazio e nem neutro numa relação. Isso impacta todo o resto. Sim, sim. Eu acho que, pensando, né, nesses elementos que estão presentes em um encontro, que são os elementos que cada um carrega antes de se conectar, talvez a primeira coisa que a gente possa falar seja a família. A família, ela nos apresenta em geral, né? Claro que existem diversas formas de se iniciar uma vida, enfim, mas considerando a família como esse laço primário, ela nos apresenta modelos, né? Normalmente, os nossos padrões comportamentais, eles estão muito atrelados àquilo que a gente vivenciou, àquilo que a gente aprendeu na nossa família, a forma como as pessoas com quem a gente mais convivia se relacionavam, né? Traumas de infância, aprendizados. Então, inevitavelmente, a gente vai levar isso para todas as relações que a gente estabelece, né? Me lembro de vários episódios da minha própria família, né? Que são episódios, assim, históricos. Inclusive, trago vários deles num livro que está em editoração, Conflitos Invisíveis. Mas a minha família nordestina raiz, né? Que fala tudo o que pensa, que vomita todas as palavras na mesa, depois junta o que sobrou. E o que machucou a gente resolve, acumula ou não. E a minha dificuldade, que sempre falo que eu penso, que eu gosto da transparência, da clareza, sempre me orgulhei disso, mas eu conheci pessoas e me relacionei com pessoas que têm a dificuldade do diálogo. Vem de uma família que, no meu conceito antigo, nossa, aí é muito errado. Aí eu não falo o que sente, não falo o que pensa, sem entender que era um modelo diferente. E na hora que os modelos se encontram, o choque é inevitável, porque eu que estou aqui cheia de palavras, encontro pessoas que estão num silêncio absurdo que me incomoda.
Sim. E aí, como é que a gente resolve esse BO? Sim. Mari, é muito interessante isso que você está trazendo, porque as coisas elas têm um porquê de ser, uns porquês, inclusive, né, de acontecer. Então, a pessoa que chega a uma relação vinda de uma família em que teve que aprender a silenciar os sentimentos, isso tem também um motivo, né? Muitas vezes houve tentativas realmente de se resolver aquela problemática e no consultório eu escuto muito isso. Lorena, eu desisti, porque eu inicio um diálogo com o objetivo de que as coisas fiquem melhores, e quando nós terminamos aquele diálogo, eu percebo que nós estamos piores do que nós começamos. Então, as pessoas, às vezes, são ensinadas realmente a silenciarem. Quando elas chegam numa relação com uma pessoa, como você está trazendo, que vem de uma família que, mesmo aos trancos e barrancos, mas que entenderam desde cedo que se resolve as coisas conversando, como que faz? A ansiedade vai estar presente, seja em um lado ou seja outro, normalmente dos dois lados. Menina, e é terrível. Por exemplo, você tá num conflito com alguém e a pessoa do nada ela muda, fica em silêncio, né? Aí você fala, meu Deus, mas será que eu fiz alguma coisa? Então vamos sentar para conversar. Não fala um dia, não fala dois. E aquele que quer resolver, que na cabeça dele é o único jeito certo de mover uma relação, ele entra em aflição, dá vontade de sentar, não, agora você vai falar. Sim. Diz aí tudo que você está sentindo, como é que eu vou descobrir? E o duro é que a pessoa que fica em silêncio, na minha percepção, né? Aqui não a psicanalista, eu estou falando com a psicóloga, do ponto de vista humano, ela fica em desespero e se sente injustiçada, porque ela não teve chance de, se ela cometer um erro, de entender isso do ponto de vista alheio. E eu imagino que no seu consultório, enquanto terapeuta de casais, né, nessa relação, chega a situações assim. Tem solução, na sua opinião? Tem solução. Eu tendo a achar que quase todos os conflitos, eles têm solução. Agora, tem uns com um grau de complexidade maior, né? Quanto mais a característica, o padrão comportamental é enraizado, mais difícil é a desconstrução daquilo, né? Porque tudo aquilo que se constrói de uma forma sólida, houve um tempo, houve muita solidez, né, dos materiais ali para que aquilo se construa. Então, a desconstrução ela também é muito demorada. Mas existem formas, né? Puxando a sardinha para o nosso lado, a psicoterapia eu acho que é a principal delas, porque é a partir do processo de autoconhecimento que você identifica por que que você faz o que você faz, por que que você reproduz o que você reproduz. É realmente algo que você gosta de fazer, que você acha importante, que você acha que é a forma certa, ou simplesmente você está reproduzindo aquilo que você aprendeu, né? Esse exemplo, isso é um exemplo só de uma divergência relacional, que pode ser numa relação de amizade, pode ser numa relação amorosa, que é essa questão da urgência da fala, né? Esse é um só. Mas se você entende qual é a necessidade do outro, né? Tem um que precisa ter aquela pausa para refletir a respeito, para poder esfriar a cabeça. Já outro, às vezes, tem traços de ansiedade um pouco mais agudos. Então, por mais que se entenda racionalmente a importância de pausar, mas aquilo é um gatilho muito forte para a ansiedade. Então, o outro também entende um pouco isso. Beleza, eu precisaria de 3 dias, mas por conta da sua necessidade, amanhã a gente conversa. E aí essa pessoa que traz a urgência também parar para pensar que, ok, eu gostaria de ser agora, também não vão ser os 3 dias que antes existiam, e agora a gente tem um dia para que a gente sente, conversa, enfim, é esse meio termo. E eu acho a beleza dos relacionamentos nesse sentido, né? Que ele é duplo. Tanto ele fala do outro, de eu compreender o espaço do outro, quanto ele joga um espelho para mim, né? Então, por que eu tenho que resolver isso agora? Qual é a minha necessidade? O que é que dentro de mim está se movimentando para esse desespero? É o que você disse, é a ansiedade. Às vezes é a manipulação, que todo mundo tem um pouco e alguns um pouco mais, né? Não tem que ser agora, tem que ser do meu jeito. Eu quero que seja assim. E a gente pega uma relação como essa, que não é neutra mesmo, né? E eu pego a minha relação com o outro, coloco um espelho na minha frente. Sim.
para que eu veja quais são os pontos em mim que precisam ser melhorados. Porque se eu me conheço, eu consigo aumentar a saúde de todas as minhas relações. Sim. E falar em autoconhecimento, eu acho que a gente pode trazer aqui alguns pontos que são os facilitadores de um bom encontro, né? Eh, o que é que você pensa que pode favorecer duas pessoas, ao se encontrarem, desenvolverem, ou pelo menos um potencial disso ser, uma boa relação, né, uma relação saudável. Pensei em algumas aqui, o que é que você Eu começaria com a empatia, né? Que é um campo muito amplo, embora a gente sabe que é limitado, porque se colocar no lugar do outro não necessariamente é viver a vida do outro e o olhar do outro. Mas em um ano difícil, desafiador como o nosso, que vai ser a política, a gente tentar se colocar no porquê aquela opinião está sendo expressa daquela forma, entender todo o ambiente, todo um contexto, toda uma história econômica, social, cultural. Então, eu fazer esse exercício de me jogar um pouco no mundo e no olhar do outro, eu acho que é um ponto muito forte na construção de um bom encontro. sim. Eh, voltando até, de certa forma, sendo redundante, mas eu acho que o autoconhecimento, que de certa forma traz a autoestima, que é você estar em dia com você, com aquilo que você deseja para você, ter essa clareza mesmo do quem eu sou, como que eu me comporto, do que é que eu gosto, o que é que eu espero para mim, quais são os pontos que eu estou, de certa forma, disposto a negociar, quais são os pontos que são inegociáveis para mim dentro de uma relação. Porque entrar em qualquer relação esperando que o outro vai atender tudo aquilo que a gente espera, as nossas expectativas, que vai se enquadrar naquilo que eu entendo que seja algo bom para mim, que vai me fazer feliz totalmente, isso é uma ilusão, é uma utopia, não tem como. Mas eu acho que no fundo, até quero ver sua opinião sobre isso, por mais que racionalmente a gente saiba que as pessoas são diferentes, que têm seus defeitos e que vêm com todo esse repertório, eu ainda acho que no fundo, inconscientemente, talvez a gente tenha a expectativa de que o outro vá se moldando aquilo que a gente deseja. Pior que Você temos mesmo. percebe isso? Sim, sim. Porque eu andei pensando um pouco sobre isso esses dias, né? Hoje a gente está vivendo uma fase, toda essa questão das mulheres e tudo, do amor próprio. E é uma coisa que pega para mim, porque eu entendo que quando a gente fala assim, não, mas se não couber do meu jeito, se não for do meu padrão, também não quero. Mas a relação sempre é um ajuste, né? A questão é até que ponto a gente vai se ajustar. Acho que esse é um ponto sensível, porque a gente não pode ser, não, pode sair da minha vida quem quiser, eu sou desse jeito mesmo, que qualquer relacionamento, uma amizade para sobreviver, ela precisa de conversa, ela precisa de ajuste. E esse nosso subconsciente, ele vai esperando que aconteça uma mágica, um milagre, né? E a gente vai olhando para dentro da gente e vai percebendo alguns sinais, algumas coisas que precisam acontecer para que o encontro flua de uma maneira mais saudável, mais equilibrada. Sim. Eu me lembrei agora que antigamente tinham aquelas, acho que deve ter ainda, né? Aquelas revistas de adolescente. Capricho, Isso. E aí tinham algumas matérias que falavam sobre isso, né? O que é que você espera nos meninos, né? Sim. E aí tinha as enquetes com as atrizes, né, da Malhação, enfim. E aí sempre tinha sinceridade, respeito, né? Que são palavras básicas e muitas vezes a pessoa que responde, principalmente as mais jovens, talvez não tenha a real dimensão da complexidade que cabe na palavra respeito, na palavra empatia, na palavra compreensão, né? Mas, ainda que eu esteja me referindo a essa fase lá da adolescência dessas revistas, mas, de fato, respeito, empatia, compreensão, são base para qualquer tipo de encontro, né? Independentemente de se a gente está falando de um relacionamento amoroso, de um relacionamento de amizade,
Porque se a gente fala em respeito, a gente está exatamente trazendo essa ideia que é, somos diferentes, viemos de culturas familiares diferentes, temos traços de personalidade diferentes. Então, se a gente não tiver respeito com a especificidade do outro, com a diferença do outro, como se relacionar? Sim. Residindo aí há 10 anos no Sul, né, numa cultura totalmente diferente da minha. Que desafio para eu compreender o pensamento e eles também, os meus, né? Hoje, a essa altura do campeonato, quando eu conheço alguém e faço uma brincadeira mais baiana, assim, mais... Falo, olha, não ligue porque eu sou baiana, nós somos assim, a gente já entra um na casa do outro sem pedir licença, já sai abrindo a geladeira, claro, né, com suas devidas limitações, mas esse é o nosso jeito, né, o jeito de... E aí você mergulha numa cultura mais alemã, mais fechada, você começa a falar assim, mas até você entender que a questão cultural, ela é um agente dificultador, né, nas relações. Sim. É um exercício grande aí de compreender o outro e de lembrar sempre, falar, não, não é que ele é frio, ele é sulista. Então não é que ela é expansiva demais, que ela é entrona, ela é nordestina. E como isso é tão rico e também desafia as nossas relações e a nossa convivência. Sim. E aí, isso já me convida, de certa forma, a pensar no conceito de estereótipo, né? Sim. De estigmas e estereótipos, porque para além daquilo com que está se deparando, que é a forma de ser do outro, a forma de se relacionar ou de se comunicar, eu acho até que, às vezes mais, quando se fala de cultura, vem a ideia prévia que se tem daquele tipo de gente, né? Sim, exato. Então, se diz, a mídia diz que essas pessoas normalmente são assim, assim, assado, né? E aí eu nem vou entrar exatamente no conceito de preconceito, porque tem tudo a ver com estereótipos e estigmas, mas até para não ser tão espinhoso esse tema, mas você vai esperando algo e, de certa forma, isso vale para toda a relação. De certa forma, o que a pessoa faz, como a pessoa se comporta, normalmente a nossa mente faz. Ela tenta trabalhar com o mínimo de esforço possível, que é o seguinte: eu estou tendo acesso a esses estímulos, eu já tenho umas ideias preconcebidas dessa pessoa, então eu vou pegar isso que eu estou vendo e vou encaixar nas ideias que eu já tenho. Então, ao invés de criar a possibilidade de, opa, pode não ser essa caixinha que eu já tinha criado na minha mente, pode ser essa daqui. Eu vou tentar encaixar nas caixinhas que já existem, né? Então, de repente, a pessoa me deu um abraço mais caloroso, opa, é porque ela é nordestina, né? De repente é porque naquele dia aquela pessoa, independentemente da região, ela está mais emotiva, ou ela gostou de você, né? Ou ela está tentando ser incluída, ou qualquer outra coisa, um traço de personalidade da pessoa, né? Enfim, é só um exemplo, porque eu acho que essas ideias preconcebidas, os estigmas, os estereótipos também têm muito a ver com essas conexões, né? Tem muito a ver. E eu queria que a gente conversasse agora, Lori, sobre a questão da expectativa, né? Que expectativa esclarecida, para mim, é libertador. Só que ninguém também chega numa relação, conheci hoje, numa amizade, e fala, tá, o que você espera de mim? Sim. O que eu espero de você? No meu livro, O Amor que Escolhemos, ele está disponível na Amazon. Vou colocar aqui pra gente, cair o marcador. A gente vê. E também no meu Instagram. Gente, olha, vejam Faz a bem. propaganda aí, amiga. Eu juro que não é porque ela é minha amiga. Mas esse livro tá muito bom, tá muito bom, tá muito gostoso de ler, é uma leitura inteligente, sensível, e com um tema muito contemporâneo, né? Que são as relações e os laços que nos sustentam, né? Que nos sustentam. E Mariana fala muito de um lugar, de uma história pessoal mesmo, como tudo na vida que a gente fala a partir de um lugar nosso, inevitavelmente, mas está muito bom. E eu gosto muito desse capítulo, que é o capítulo 3, esclarecendo expectativa. Já abre com uma frase forte, que é: nenhuma amizade é um acidente. Eu acredito muito no encontro, no propósito do encontro. E a gente vê, só leu uma linha
desse capítulo diz assim: toda relação significativa, cedo ou tarde, exige que a gente fale sobre o que esperamos dela. Porque a gente idealiza aí na amizade que a pessoa seja todo aquele universo de Alice que a gente carrega, mas na prática não funciona assim. E aí a gente tem que ter a coragem de ter essas DRs, e que bom seria se elas acontecessem aí no início, para que a gente pudesse saber qual é o caminho por onde eu estou pisando. Porque aí você começa uma amizade, uma relação, um relacionamento afetivo com uma pessoa e você espera tudo que ela não é, mas você não diz. E o silêncio nessas horas, Lorena, é traiçoeiro, né? Sim, sim. Você acha, Mari, que quanto mais a gente se conhece, menos a gente espera? Fiquei me perguntando isso. Ou quanto mais a gente se conhece, mais a gente espera e mais a gente quer filtrar? Ou talvez as duas coisas? Eu acredito que é as duas coisas, né? Existe aí um meme da internet que fala assim: eu casada, fazia tudo, eu não vi os sinais. Eu solteira, não gostei do jeito que pegou no garfo. Não quero. Então, assim, como é difícil, porque a gente já chega num lugar que já sabe tudo que tolera, tudo que não tolera. Mas aí você entende que ninguém te oferece um mundo de perfeição. Então, ou você olha para dentro de você e fala: não, eu tenho essa capacidade de entender e ajustar, de movimentar no lugar dele ou dela, de entender os processos pelos quais a pessoa passou. Só que eu acho que existe algo que muda o jogo, que é a reciprocidade. Porque não adianta nada eu sozinha querer salvar uma relação onde o outro tá lá, nem aí, nem tá chegando, e sem nenhum tipo de exercício de autoconhecimento para poder entender e melhorar as nossas relações, porque elas não são mágicas. Elas precisam de ajuste, de estudo, de reflexão e de algumas renúncias pessoais para a gente fazer dar certo. É aquela velha frase: se eu amo, eu vou fazer dar certo, mas eu não posso fazer sozinha. Sim. Puxando um pouco para os relacionamentos amorosos, eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, numa questão geracional também, porque se fala muito hoje sobre o conceito de liquidez, né? Que Bauman traz, inclusive, o amor líquido, enfim. Eu acho que a gente até pode aprofundar um pouco isso depois. Mas a ideia de que atualmente os relacionamentos eles não duram, eles têm menos tolerância para as diferenças, para os problemas, né? E de que antigamente as pessoas eram mais tolerantes, antigamente as pessoas eram mais resilientes, as pessoas aceitavam mais as coisas, davam mais valor ao casamento, enfim. Mas eu acho tão paradoxal essa discussão, assim, porque, de fato, eu acho que se a gente talvez fosse pegar aí numa linha do tempo, um estudo, a gente tem um índice muito crescente de divórcios, né? Mas será que o único fator é porque as pessoas estão descartando mais as outras? Ou tem tantas outras questões culturais, de gênero, né, de gerações mesmo que estão presentes? Então, antes as pessoas elas realmente eram só mais tolerantes ou davam mais valor ao outro, ou muitas vezes as mulheres entendiam que elas não podiam se separar, né, e que tinham que aceitar as coisas. Então, eu acho que essa questão geracional em relação aos encontros, ela é muito presente também. As pessoas elas são mais criteriosas, existe também uma visão social menos exigente, menos castradora mesmo, usando até um termo psicanalítico, em relação às pessoas que se separam, né? As pessoas que buscam, poxa, não é nesse capítulo aqui que está a minha felicidade, eu vou buscar a minha felicidade de outras formas, vou tentar, pelo menos, né? E ainda é um desafio, né? Porque a ideia... Eu falo que a gente está numa geração que a gente está quebrando muitas crenças, muitos padrões, quebrando muitas pedras, né? A geração que vem depois da gente, ela já vai encontrar um caminho um pouco mais fácil nessa questão de se conhecer, de entender o que quer e o que não quer, de poder verbalizar, nomear o que sente. Porque por muito tempo, tanto as mulheres quanto os homens tinham aqueles incômodos e não sabiam reconhecê-los. Tem um livro meu que está saindo aí também em maio, que é infantil, chamado A Bagunça da Minha Cabeça,
que é para que a criança aprenda o lugar da escuta segura, que ela entenda e saiba nomear os sentimentos que povoam a cabecinha dela. Nasceu de diálogos com meu filho, né, quando ele chegava meio aflito e eu falava, filho, sua cabeça está bagunçada, bora arrumar? E a gente tinha nossas conversas, onde tinha choro, onde tinha riso, onde tinha piada, e a gente se organizava juntos. Quando eu falo sobre esse livro, muita gente fala para mim, meu Deus, eu preciso ler esse livro, eu sou adulta, eu quero ler. Sim. Embora ele seja um livro infantil, com pouco texto e muitos desenhos significativos, é um livro que nos ensina já a alfabetizar emocionalmente a próxima geração. Porque, Lorena, tem coisas que a gente está aprendendo aqui no alto dos 40 anos, entendeu? Incômodos, conceitos, valores, princípios que a gente sempre carregou e nunca se perguntou por que eu acredito nisso? De onde surgiu isso? E eu gosto muito do mito das sombras da caverna, né? Que todo mundo vivia aquela mesma realidade lá atrás. Um sai e vê que o mundo é diferente, volta para avisar, mas nem sempre quem está ali naquele mundo, ele é capaz de enxergar e taxa o outro como louco. Então, alguns de nós estão vivendo essa experiência. A gente está vendo coisas que nem todo mundo está vendo. Mas quem está vendo, eu acho que a gente tem a responsabilidade com a geração que vem depois da gente, de ensinar, de falar de que nem tudo se tolera, nem tudo se suporta, e que sim, é possível construir relações saudáveis. Não é do meu jeito, é do seu, não. Vamos construir isso juntos, vamos falar sobre o que sentimos da forma mais leve e clara possível. Sim, e sobre essa ideia, né, de que estamos aprendendo, eu acho que, inevitavelmente, eu acho que é importante a gente pensar que, pensando assim uma linha do tempo, a nossa geração é uma geração que está muito mais acelerada, né, em relação à quantidade de absorção mesmo de mudanças. Então, eu não sei, eu posso estar errada, mas eu imagino que, em geral, antigamente o tempo corria, as mudanças aconteciam, os aprendizados vinham, mas quando a gente entra na era digital, o excesso de estímulos, o excesso de informação e de transformações de termos, de conteúdo, de exposição mesmo, muitas vezes necessária de coisas que a gente precisa ver, de conteúdos sociais que a gente precisa ter acesso, mas isso é um excesso de informação e nos convida o tempo inteiro a uma velocidade muito grande de ficar revendo nossos conceitos o tempo inteiro, né? O que é ótimo, mas ao mesmo tempo também é cansativo. E a gente se sente todos os dias se desatualizando, na mesma medida em que a gente está tentando se atualizar, né? Sim. Eu vivo muito isso que você falou, porque assim, nessa busca de entender caminhos e tal, né? Eu preciso todos os dias de um tempo meu, sozinha, onde eu possa processar tudo que eu vivenciei, todas as minhas experiências, para que aquilo vire construção. Mas é o que você falou, às vezes a gente se esgota, porque você fica meio viciado nisso, né? Sim. Tipo assim, você não sabe só existir, viver, não, tudo vem uma reflexão. Minhas amigas, inclusive, brincam comigo que toda fala minha tem que virar livro, frase, post, e eu adoro isso, mas tá pesado já. Cansa. E de certa forma, no momento, a gente começa e vira um ciclo, né, de retroalimentação, assim, porque você começa, você gera expectativa no outro, que essa é a sua forma de ser, de produzir, de se relacionar e de refletir, e aí se de repente você pensa assim, não, né, agora eu quero pausar, agora eu quero silenciar, tem algo errado, né, com você. Olhar o sol e não pensar em nada. Sim. Mas assim, né, é muito legal conviver com Lorena, porque eu sempre falo, vocês vão viver isso aqui. Cada vez a gente aprende uma palavra nova, tipo retroalimentação. Nunca tinha ouvido, aprendi mais uma hoje, entendi mais ou menos o contexto. Entendeu? Com certeza, você já sabe o contexto há muito tempo. Mas é lindo esse encontro, né? E assim a gente vai finalizar, depois de tantos assuntos legais e promissores, esse episódio piloto. Sim. E a gente continua no segundo episódio falando sobre o que, Lori? O segundo episódio a gente vai falar sobre o encontro, né? Nesse primeiro episódio a gente traz um pouco desses universos que levam até o encontro, como que a gente chega,
o que é que a gente carrega, o que é que a gente leva, o que é que a gente espera. E no segundo episódio a gente fala sobre o encontro, né? Quais são os elementos que estão presentes nesse encontro e principalmente o que é que faz dar o clique? Eu acho que até já fazendo uma associação com o mundo digital, né? As redes sociais, os aplicativos de relacionamento, o que é que faz você dar o clique? O que é que faz o encontro dar o clique de opa? Acho que é um laço, eu acho que tem um laço em potencial aí. Acho que nessa daí eu vou apostar. Então, a gente quer agradecer sua companhia aqui nesse primeiro episódio dessa primeira temporada de Laços e Encontros. E vamos fazer o básico, né? Você que é nosso amigo, que gostou, curte, comenta, compartilha, faz tudo o que a gente precisa fazer para a gente impulsionar e fazer mais pessoas pensarem sobre as relações de um jeito saudável. Isso aí, gente. Obrigada por estarem e por permanecerem. Obrigada, Mari, pela conversa. Obrigada a você e até a próxima. Até.